Às 8 horas no Morumbis. Olha o Morumbizão aí atrás da gente. Ó, bonito, hein? Vamos colocar o provável time do São Paulo, que vai enfrentar o Goiás. Essa é a boa notícia, né, Arnaldo? Time completo. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Completo no sentido de quem pode jogar, né? Não tem Alisson, não tem Pablo Maia e tudo mais. Mas o time deve ser esse aí, certo? Certo. Não teve problema de lesão em relação ao último jogo e não tem jogador suspenso, né? E nem jogador que já jogou a Copa do Brasil por outro time, né? Vai acontecer algumas situações... aliás, acontece inclusive no Goiás, né? Alguns jogadores atuar porque já defenderam outras equipes. A grande questão é que esse time, a gente vem falando aqui desde a semana passada, não treinou, né, para o jogo. Ontem o único treino que o São Paulo fez, quem jogou o tempo todo em Fortaleza não participou. Pelo intervalo ridículo entre o jogo do Fortaleza e o jogo do Goiás. O Zubeldia temendo estourar algum titular. Então teve essa preservação. Acho que é a favor o fato desse time já ter jogado algumas vezes junto, né? O Zubeldia faz treininho no dia, não? É boa pergunta, porque talvez hoje também pelas condições, talvez ele juntasse para a bola parada, seria uma ideia, né? E a novidade, não no time titular, mas no banco, vai ser o Marcos Antônio, o único reforço do São Paulo contratado na janela, regularizado, vai estar no banco. O resto é mais ou menos isso aí, Tironi. Alguns jogadores descansados para esse jogo, sobretudo o Lucas, o Arboleda, mas vários vinham de maratona, de jogos sequenciais, sobretudo o volante Luiz Gustavo, que não tem reserva hoje. Já jogou as 3 últimas partidas inteiras, 37 anos e tal. Acho que é o ponto de atenção. Vem jogando bem, mas né, vem jogando todas, né? Então esse é o São Paulo. Depois desse jogo, tem o Flamengo no sábado. Aí vai um intervalo normal, como se fosse quarta e domingo, terça e sábado. Então o São Paulo vai com o que tem de melhor. O Luciano e o Ferreirinha começaram no banco contra o Fortaleza. Vão iniciar o jogo contra o Goiás. Tem um joguinho traiçoeiro ou não? Acho que esse é um jogo traiçoeiro, né? A responsabilidade está toda com o São Paulo. Se o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Goiás, vai trazer barulho, vai trazer questionamento, vai trazer desconfiança em cima do trabalho, né? Então o jogo de hoje é para o São Paulo ganhar e ganhar bem. Para quê? Para poder, no jogo da volta, se precisar tirar o jogador e ir para Goiânia com vantagem. Não é fácil jogar na Serrinha, não é fácil jogar com Goiás, mas o São Paulo contra o Goiás, historicamente, né, funciona bem. Na Copa do Brasil são 3 confrontos, né? 3 eliminatórias. O São Paulo se classificou em 2011 e 2012. Mas a curiosidade é que em 2003, o São Paulo com Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano, Rogério Ceni foi eliminado pelo Goiás no Morumbi, depois de um empate. Naquela época tinha o gol... Fora de casa, né? Fora de casa. São Paulo empatou 0x0 em Goiânia. Um peso maior. Empatou 1x1. Mas eu acho que o Goiás tinha um time daquela parte daqueles jogadores que viriam pro São Paulo depois, lembra? O time era bom. O time era bom. É outra história, né? O Goiás está na 2ª divisão... que é bem equilibrado também, é um campeonato interessante, mas não dá. O São Paulo tem obrigação, é duro, né? O São Paulo tem que se impor, né? No Morumbi, com 50 mil torcedores, né? Com chuva, com frio, então menos desgaste, não vai estar calor, não vai ser... Só faltava marcar esse jogo para as 11 horas da manhã. Viu? O Casares ia gostar. O Goiás também derrubou o técnico do São Paulo, né? Derrubou o Cuca. Um empate no Morumbi. Derrubou o Sérgio Baresi, tem alguns momentos. Sabe, eu acho que o São Paulo tem condições, tem time para enfrentar o Goiás e para ganhar, e jogar bem e ganhar, cara. É assim, né? É aquela... Separar homens e meninos. Um jogo desse, com todo respeito ao Goiás, está na Série B, o São Paulo é o atual campeão, em condições normais ele tem que ganhar. É outro campeonato, mas assim, o Palmeiras é como o Palmeiras tinha que ganhar do Vitória. Deu ruim. Mas aí você vai indicando para onde o São Paulo vai, né? Se o São Paulo se complica hoje com o Goiás, você fala assim, bom, e aí, vai sobrar o quê, né, no ano? Vai lá. Não, acho que traz um desânimo, né, para a torcida, né?
Estamos em agosto, imagina. E outra, assim, eu tô muito nessa linha, assim, antes do sorteio, o que a gente olhou? Quem que seu time você quer pegar? Goiás e CRB. Eram os dois que todo mundo queria pegar. Por quê? Porque são da Série B, porque tem investimento muito pior do que qualquer clube da Série A. Um clube da Série A, por menor que ele seja, ele faz ali de 80 milhões, 90 de TV. O da Série B não teve quase nada de Série B esse ano de TV. Então, não tem como diagnosticar para mim de outra maneira. O São Paulo tem sim a obrigação de passar pelo Goiás, assim como o Atlético tem de passar do CRB. Com a diferença, né, que a viagem para Goiânia e as condições climáticas são mais semelhantes a São Paulo que a viagem a Alagoas, ao Repelé. Então o Atlético tem que fazer uma distância ainda maior, né? Então seria o adversário ideal para pegar. Né? O São Paulo, as pessoas... É que a gente vive nessa loucura toda no nosso dia a dia, o jeito que mudou, mas o São Paulo é o atual campeão, né? Então ele... parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. Então ele como que fala? Tenta defender o seu título. Isso. Então é o detentor do título. Carrega esse status. Carrega o status de atual campeão. É um pouco a estreia, para muita gente, é um pouco a estreia do São Paulo, porque o Águia de Marabá, lembra? Foi reservas e para muita gente, acho que o Lucas não jogou a Copa, vários jogadores ainda não jogaram a Copa do Brasil. Foi só uma fase, o São Paulo estava na Libertadores, já entrou contra o Águia. Então é meio que novidade para até alguns jogadores aí também. Então, sinceramente, assim, você põe tudo isso dentro de casa, minimamente levar uma vantagem lá para Goiânia, se for possível, uma vantagem que você consiga até rodar o seu elenco. Mas assim, pergunta para o São Paulo, você queria pegar quem? Ele ia citar os dois. Um dos dois pegou. E ainda o Arnaldo lembrou do lance da logística, que uma viagem capital para capital, muito mais tranquila, assim, muito mais perto, né? Você vai São Paulo, Goiânia, faz o jogo e volta. Então, assim, são todas as condições. Tudo bem, tem o desfalque tradicional dos dois volantes agora, mas é o melhor São Paulo que você pode pôr no campo. Vai pegando as coisas, assim, o torcedor, quase 40 mil ontem vendido já, então vai bater perto de 50. Você vai colocando, só tem coisas ainda, eu não consigo enxergar um negócio que eu falo assim, isso daqui, ou talvez o cansaço ali, por ter jogado lá em Fortaleza, talvez a única coisa, né? Talvez. Agora, por incrível que possa parecer, no ano passado, nesta mesma fase, o São Paulo também pegou um time da Série B, que era o Sport, e atenta ao que eu vou falar, no fim foi o jogo que o São Paulo mais chegou perto de ser eliminado. Exatamente. Muito Depois perto. Pegou o Palmeiras, ganhou as duas, pegou o Corinthians, ganhou em casa, pegou o Flamengo, ganhou uma e empatou outra. Esse aí foi pros pênaltis o jogo. Perdendo em casa? Em ganhando casa. lá. O Sport em casa. Exato. Começou na Ilha do Retiro, o Sport, aliás, não perdia não sei quanto tempo. O Paulo ganhou de 2-0. Achou que estava tranquilo. Chegou aqui, fez 1-0 e aí deu quando deu aquela relaxada... Não, mas você para aí nesse ponto. Você tá com 3-0 contra o Sport e você quase caiu. Imagina isso. Não é surreal o negócio desse? Não tinha ainda o Ramos Rodrigues, talvez, porque daí a disputa de pênalti do São Paulo venceu, né? Todo mundo tinha que bater, bateu, né? E o São Paulo passou, é verdade, boa lembrança. Também era o único time da Série B. O São Paulo vem dando sorte nessa etapa do sorteio, como disse o Vessone. O Goiás faz uma Série B sem brilho, se esperava mais. O técnico meio de tabela, né? O técnico é o Zanardi, que era do São Bernardo, quase foi pro Corinthians. O time joga com 3 zagueiros, o mais conhecido, o David Braz, que estava no Fluminense. Tem um monte de jogador experiente, tem o Thiago Galhardo, tem um monte de jogador rodado. Tadeu continua sendo goleiro do Goiás há 1000 anos. Bom goleiro. E acho que é essa a situação que o Vessone colocou. As condições são as ideais, a não ser essa coisa do intervalo entre um jogo e outro, que foi bizarro. Então o São Paulo se preparou para esse jogo jogando contra o Botafogo há uma semana. Aí você pode ter uma mudança estratégica do Zubeldia, né? Qual seria? Botar um gás no começo, fazer 1-0, ou, sentindo o jogo, deixar para o segundo tempo com o Goiás um pouco mais cansado. É óbvio que essa estratégia ela vai por água abaixo, já antes dela nascer, porque jogando em casa, no Morumbi, não tem como não começar o jogo em cima. Então o São Paulo vai apostar tudo, na minha visão, vai apostar tudo nos primeiros 30 minutos para fazer 1-0,
né, e ter uma vantagem para poder negociar no jogo, porque vai sentir o desgaste no segundo tempo. Gramado pesado, com chuva, frio, isso pesa, é diferente, né? Então isso vai acabar trazendo um impacto para o segundo tempo. Normalmente o que o Zubeldia tem tentado fazer é isso que o Massa falou. Um começo de pressão e tal para tentar fazer um gol. Deu certo contra o Cruzeiro, deu certo outro jogo contra o Botafogo, né? Deu certo mais ou menos contra o Botafogo, depois tomou o gol de Grêmio. Contra o Grêmio. Tem vários jogos que o São Paulo faz um gol logo, né? E aí... Por isso que ele ficou tão revoltado com o gol tomado em Fortaleza, que foi o contrário. No começo, uma bola parada a favor do São Paulo. O São Paulo pressionava o Fortaleza no início, né? Tem sido a estratégia. Isso acontece? Essas anomalias, porque o trabalho é muito curto, cara. Nem todas as fases do jogo, momentos do jogo foram treinadas a ponto do jogador ter a consciência do que fazer. Vai levar um tempinho. Se o São Paulo tiver paciência, esperar um pouco. É óbvio que agora com esse exemplo, né? Em algum momento, pelo menos no vídeo ou na prancheta, você coloca o posicionamento. Não dá pra você tomar um gol tendo a posse de bola na bola parada, cara. É pra ficar revoltado mesmo. Olha que curioso, eu citei a final da Copa do Brasil, né? O São Paulo ganhou. Só 3 jogadores começaram aquela final que vão começar hoje. Arboleda, Lucas e Caleri. O time era... Rafael, 4. O time era Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia e Alisson, Wellington Rato, Nestor, Lucas e Caleri. Caramba. Esse negócio que o Arboleda foi machucado no começo do jogo. Quem jogou a final, a prática foi o Diego Agora, Costa. quem saiu... Já não tá mais. Linha é pouco, Quem saiu do São Paulo foi o Beraldo E o Caio Paulista. e o Caio Paulista só. Isso também é um bom indicativo, né? Esse é um outro ponto do São Paulo, né? O fato é que o Zubeldia, não que ele teve que refazer um time inteiro, mas ele perdeu 2 caras muito importantes, os 2 volantes. E tem tentado... Na prática teve, né? Na prática é um time muito diferente, o sistema de jogo é diferente, jogam 4 na frente, jogam 2 abertos, é o time mais rápido. 80% do time campeão tá aí, né? Sim, no elenco, não no campo. Entraram Diego Costa, Wellington, Gabriel Neves, Luciano e Michel Araújo. Exato. Então, Esses, aliás, Gabriel Neves e Diego Costa já não estão mais também. Exato, então. Só o fato de no meio você ter 2 volantes novos, chegaram nesse ano, já é uma outra dinâmica. O Pablo e o Alisson eram jogadores que meio que ditavam o time da... Agora, também é verdade que o Luiz Gustavo e o Bobadilla têm jogado bem, os dois. Então é uma outra... achou o Alisson de volante, hein? Dorival, né? Dorival. Dizem até que o cara mesmo, o nome é o filho do Dorival, né? O Lucas Silvestre, que foi o cara que foi o Alisson, a partir do chegador Dorival começou a jogar no meio e aí foi fixado de volante. Mas como a pressão toda, quando as coisas dão errado é no Dorival, fique ele com méritos também. Com todo o respeito ao filho do Dorival. Tem uma curiosidade que poderia acontecer nesse jogo, mas vai acabar não acontecendo. Poderia, a gente não vai saber na prática, a não ser que perguntem para o Zubeldia depois do jogo. O Flamengo, e essa está sendo a polêmica da semana, está adotando a estratégia do goleiro de Copas, certo? Vai jogar o Matheus no lugar do Rossi. E os caras estão loucos lá, com o Tite. Maluquice e tal, não sei o que lá. O Zubeldia colocou o time reserva praticamente inteiro contra o Águia. No segundo jogo, até jogou, entrou o Lucas no segundo jogo, entrou no segundo tempo e tal. Mas jogou o Jandrei as 2 partidas. Depois jogou o Jandrei naquela série do Rafael na Copa América. O Jandrei jogou... Era possível, não sei... a impressão que se tinha é que o Jandrei seria o goleiro na Copa do Brasil. A impressão que se tinha lá atrás. Aí o que acontece? O Jandrei tem uma pequena lesão, não vai para Fortaleza. Então isso aí não está nem na discussão. Mas, se ele tivesse condição de jogo, talvez tivesse essa possibilidade. A ver, né? O Tite está fazendo, o Abel tirou o Everton contra o Vitória, tal, não sei o que lá. De novo, acho que essa situação não se aplica, a não ser numa fase como a do Águia. Você está colocando reserva, tal. Então tá aí, né, galera? A escalação do São Paulo aí, né? E o jogo hoje, cara, tem que fazer no mínimo 2 gols de diferença, tá?
vai pro segundo jogo tranquilo. Menos do que isso, pra mim, é um resultado ruim. E o São Paulo não pode ficar fora da Copa do Brasil. É o atual que é campeão, então se a gente tem que chegar longe. E grana, né? E grana porque de premiação de classificação. Então hoje tem que jogar duro. Vai ter apoio de todos os torcedores. Mais do que 50 mil vai estar hoje no Morumbi. Então tem que ter um resultado bom hoje. Esse é o time aí. E sem esse negócio de goleiro de Copa, essas porcarias de europeu. Fica imitando europeu. O brasileiro tem essa mania de ficar imitando europeu, né? Aqui no Brasil. Aí o Tite inventou agora, todo mundo vai querer fazer também. Então que o São Paulo não faça esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Todos os créditos pra Band Esporte. Link na descrição, galera. Todos os créditos aí. E comenta a opinião de vocês aí. Qual placar seria ótimo aí pro primeiro jogo no Morumbi aí. Tem que ser mais do que 2 gols pra mim. 2-0 tá bom. Se for mais do que isso, ótimo. Valeu? É nóis. Deixa o like aí. Tamo junto.